Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por acompanharem. Por favor, considerem apoiar meu trabalho no Patreon e no Substack em worldaffairsandcontext.com e inscrevam-se aqui no YouTube para ficarem conectados. Hoje foi marcado por drama político, o que se tornou típico, e nervosismo no mercado. O dólar americano caiu, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo subiram e os investidores ficaram avaliando as implicações de uma ousada manobra política, já que Trump está pressionando para demitir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook. Você tem se manifestado de forma muito contundente há bastante tempo sobre o que você vê como a instrumentalização do governo. Seu governo está instrumentalizando o governo ao investigar os registros de hipoteca de autoridades de quem você não gosta? Não, eles são públicos. Quero dizer, você pode encontrar esses registros. Você pode verificar os registros você mesmo. E, na verdade, você deveria estar fazendo esse trabalho. Você não faz isso porque esse não é o tipo de repórter que você é. Mas você deveria estar fazendo esse trabalho. Eu não deveria ter que fazer isso. Se você fizesse seu trabalho direito, não teríamos problemas como o da Lisa Cook. Pode continuar. Isso não se trata apenas de um dirigente do Fed, é claro. Este é um momento que atinge o cerne da independência do Banco Central e da estabilidade de longo prazo dos mercados dos Estados Unidos. O rendimento do título do Tesouro americano de 30 anos subiu 4 pontos base hoje, chegando a 4,9%. Isso reflete preocupações crescentes com a inflação e a possibilidade de um Federal Reserve mais politizado. Ao mesmo tempo, os rendimentos de curto prazo caíram, o que pode sugerir que os mercados ainda esperam que o Federal Reserve corte as taxas já no próximo mês. Se você ainda não assistiu àquele vídeo, eu discuti a esperada redução da taxa do Fed em detalhes aqui no meu canal há alguns dias. Então, o dólar enfraqueceu hoje, eu diria que levemente. Está em queda de cerca de 0,2%, mas é o suficiente para chamar a atenção, especialmente porque o dólar caiu em relação à maioria das principais moedas dos países desenvolvidos, ou a cesta das principais moedas. À primeira vista, essas podem parecer flutuações pequenas e realmente nada demais, mas há uma ansiedade mais profunda se formando, e é exatamente nisso que quero focar neste vídeo. A grande questão hoje é, o Federal Reserve é realmente independente ou está se tornando o próximo campo de batalha, por assim dizer, pelo controle político? O estopim foi o anúncio de Donald Trump. Foi feito pelo Truth Social, e ele disse que estava tomando medidas para demitir a governadora Lisa Cook. Trump citou alegações de que ela falsificou documentos de hipoteca. Cook, que fez história, como você deve se lembrar, por ser a primeira mulher afro-americana a servir no Conselho do Federal Reserve, foi desafiadora. Ela se recusou a renunciar e argumentou que Trump não tem autoridade legal para removê-la. Aliás, o mandato dela só termina em 2038. Essa tentativa de remover uma governadora em exercício do Fed não só gerou desafios legais, como também acendeu temores de que a interferência política possa minar a credibilidade e a independência do Banco Central dos Estados Unidos. Por que isso importa? Você pode perguntar. Bem, importa porque um Federal Reserve verdadeiramente independente é a pedra angular da confiança global nos mercados dos Estados-membros. Se essa independência ruir, a fé na política financeira dos Estados-membros, ou no que restar dela, também pode desmoronar. E isso pode gerar efeitos em cadeia em tudo, desde os rendimentos dos títulos do Tesouro e classificações de crédito até o status do dólar como moeda de reserva mundial. Isso é muito relevante, como você pode ver. Também lembro que um recente alerta da S&P Global Ratings indicou que a classificação de crédito dos Estados Unidos pode ficar sob pressão se os desdobramentos políticos começarem a minar instituições como o Federal Reserve. A governadora do Fed, Cook, está preparada para lutar. Em uma declaração, ela disse: "O presidente Trump tentou me demitir por justa causa quando não existe causa sob a lei, e ele não tem autoridade para isso.
Eu não vou renunciar, afirma Cook. Nenhuma acusação criminal foi apresentada contra ela. Aliás, se Trump conseguir remover Cook, isso lhe daria a oportunidade de nomear outro governador do Fed, possivelmente criando uma maioria de 4-3 no Conselho do FOMC, uma maioria alinhada com as visões econômicas de Trump, incluindo sua forte pressão por taxas de juros mais baixas. O que Trump está fazendo aqui é, na prática, testar os limites da autoridade executiva. Veja como os mercados reagiram hoje. Os mercados de títulos, em particular, reagiram de forma acentuada. A curva de rendimento se acentuou, com a diferença entre os títulos do Tesouro de 5 e 30 anos atingindo seu maior nível desde 2021. Isso indica que o prêmio de risco para manter títulos do Tesouro de longo prazo precisa ser ainda maior. Em outras palavras, os investidores agora veem os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como investimentos ainda mais arriscados e, naturalmente, vão esperar retornos melhores para compensar esse aumento de risco. Retornos melhores significam mais juros a serem pagos para administrar a dívida, o que leva a déficits e aumento da dívida nacional. E isso, claro, é um ciclo vicioso. Ou seja, os investidores estão começando a exigir mais retorno pelo risco político de manter dívida dos Estados Unidos no longo prazo. E não é só uma questão dos Estados Unidos. Do outro lado do Atlântico, os rendimentos dos títulos de longo prazo do Reino Unido também dispararam hoje, chegando perto do maior patamar em 27 anos. Isso está pressionando o governo do primeiro-ministro Starmer a adotar políticas fiscais mais conservadoras, o que serve como um lembrete de que a interseção entre política e política monetária está se tornando uma preocupação global. Nos Estados Unidos, todas as atenções continuam voltadas para o presidente do Fed, Jerome Powell. Recentemente, ele deu sinais mais flexíveis em Jackson Hole e reforçou que cortes nas taxas de juros em setembro podem estar em pauta. Mas agora os investidores são obrigados a se perguntar: por quanto tempo o Fed pode se manter acima das disputas políticas? Por exemplo, o UBS alerta que o risco de um Federal Reserve mais politizado pode crescer nos próximos 6 a 12 meses, especialmente se a polarização aumentar entre os presidentes regionais do Fed. Então, para onde tudo isso nos leva? No centro dos acontecimentos de hoje está uma única questão crítica. O Federal Reserve conseguirá manter sua independência em um clima político cada vez mais polarizado? Por enquanto, o mercado espera que a resposta seja sim. Mas, à medida que a disputa entre Trump e Cook se desenrola, tanto no âmbito legal quanto público, investidores globais certamente estarão acompanhando de perto. Porque, em um mundo movido pela confiança, a percepção é tudo. E a percepção de um Fed imparcial e independente pode ser um dos ativos mais valiosos que os Estados Unidos possuem. Então, o que você acha que vai acontecer aqui? O Fed vai perder sua independência? Comente abaixo. Adoraria saber sua opinião sobre isso. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de curtir o vídeo se achou interessante. Considere compartilhá-lo e inscreva-se no YouTube, Substack e Patreon. Nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais.